és fiel, eu creio em ti. Teus caminhos e teu santo agir, Deus presente sempre a me guardar. Quem sou eu pra poder questionar dos teus planos, como duvidar? Nada posso além de confiar. A minha fé e o meu amor firme, descansarei, confiarei em ti. Mesmo se meus olhos não veem, tu és Deus. Sei que tens o melhor para mim. E mesmo se as lágrimas me detêm, tu és Deus. Este é o teu melhor para mim. Pai, me ensina a te enxergar e ver que no controle tu estás, que nada nunca é em vão. Essa eternidade vive em mim, certeza de que não perecerei no fim. A esperança em meu coração, pois nada foge dos planos teu, Senhor. Descansarei, confiarei em ti. Mesmo se meus olhos não veem, tu és Deus. Sei que tens o melhor para mim. Mesmo se as lágrimas me detêm, tu és Deus. Este é o teu melhor para mim. Mesmo se o sol parar de brilhar, se a chuva não fizer brotar, se o meu plano se arruinar, oh, oh. Se meu corpo em doença sofrer, se por ti eu tiver de morrer, tua vontade se cumpre em meu ser. Estamos dando início ao culto, ocasião de estudo bíblico, e nós louvamos a Deus que tem renovado pela sua graça, pela sua bondade, a oportunidade de estarmos juntos, a oportunidade de adoração e de estudo das Escrituras Sagradas. Vamos apresentar ao Senhor as nossas vidas em oração, pedindo a direção de Deus, a iluminação do Espírito Santo, de tal forma que possamos proceder como o Senhor quer e para a glória dele. Oremos. Pai, nós agradecemos ao Senhor que tem se revelado Deus gracioso para conosco. Conceda-nos agora o perdão de nossos pecados, conceda-nos a direção e a iluminação do Espírito do Senhor, de tal forma que a tua santa palavra seja apresentada como o Senhor quer e para a glória do teu nome. Pedimos que o Senhor abençoe as famílias, abençoe aqueles que se colocam agora prontos a ouvir, a receber a tua palavra. Dá-lhes o entendimento, a fé, a proteção, a direção que precisam em suas vidas. Guarda-nos em teu amor, oramos em nome de Jesus. Amém. Nós teremos um momento de adoração, de cântico espiritual, e logo em seguida nós retornaremos com a leitura do Salmo número 14 e a exposição do mesmo.
Leiamos a palavra de Deus, dando continuidade aos nossos estudos no livro de Salmos. Hoje nós estudaremos este Salmo de número 14, que diz: diz o insensato no seu coração, não há Deus. Corrompem-se e praticam abominação. Já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam. Não há quem faça o bem, não há um sequer. Acaso não entendem todos os obreiros da iniquidade, que devoram o meu povo, como quem come pão, que não invocam o Senhor? Tomar-se-ão de grande pavor, porque Deus está com a linhagem do justo. Meteis a ridículo o conselho dos humildes. Mas o Senhor é o seu refúgio. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. Geralmente nós nos preocupamos com o que o outro pensa a respeito da nossa pessoa. São filhos que se preocupam com o que os pais pensam a respeito deles, colegas que também se preocupam com o parecer ou com o pensamento dos colegas. Isso, em vários aspectos, pode ser prejudicial, porque acaba impedindo que as pessoas tenham a autonomia necessária. Mas existe também, em muitas pessoas, aquela necessidade de ouvir o parecer do outro nas decisões que tem que tomar. É aqueles jovens, aquela jovem que vai ao shopping fazer compras, mas quer levar a colega para que possa ouvir dela o parecer a respeito do que quer comprar. Ou mesmo aquele homem de negócios que no momento de fechar um grande negócio, quer ouvir o parecer de outros a respeito deste negócio. Ouvir parecer é também importante na vida em vários aspectos, especialmente quando se trata de opiniões procedentes de pessoas especializadas no assunto. Em se tratando de conhecer o ser humano em sua complexidade, temos algumas ciências que se dedicam ao estudo do ser humano, emitindo as suas posições, as suas ideias, o parecer das mesmas a respeito do ser humano. Ciências como a psicologia, a filosofia, a antropologia, a própria teologia. Mas, por mais importante que sejam as ideias, o parecer do outro, sempre nós vamos encontrar nesta vida pareceres que militam de forma horizontal, ou seja, humanos falando a respeito de humanos. Pessoas com suas imperfeições e limitações falando a respeito de outras pessoas com suas imperfeições e limitações. É importantíssimo que nós tenhamos uma posição, um esclarecimento que não seja horizontal, que seja vertical, ou seja, que procede de Deus, como Criador, como Senhor. E este salmo nos apresenta exatamente isso. Como Deus vê o ser humano. Qual é o parecer e a avaliação que Deus faz a respeito do ser humano? É importantíssimo nós entendermos o que Deus vê em nós, para podermos atender também a direção que Deus aponta para nós caminharmos, as decisões que nós precisamos trazer em nossas vidas. Este é um salmo cuja literatura
É uma literatura sapiencial, porque é um salmo que fala de sabedoria. A necessidade da sabedoria nas diversas ações e decisões. O salmista aqui apresenta o proceder do ateu. Ele não está se referindo ao ateu intelectual, mas o ateu prático, que ignora a Deus, que se distancia da palavra de Deus e toma as suas decisões como lhe bem parece. Vejamos então como Deus vê o mundo de uma maneira geral, como Deus vê o ser humano de maneira geral, e de uma maneira específica nós observaremos como Deus vê o povo dele, povo separado que nele crê e a ele serve. É importantíssimo nós entendermos como Deus vê tanto o mundo ímpio como o povo dele. Para então sabermos como nós devemos nos proceder diante daquele que dirige todas as coisas, que tem todas as coisas em suas mãos. Especialmente nestes dias que nós estamos vivendo de pandemia, de preocupações globais. Entendo que é oportunidade de Deus para que os homens desçam do degrau do orgulho, da ganância, da autossuficiência, e se coloquem em um patamar diante do Senhor, compreendendo que para conhecer as necessidades humanas, nós precisamos buscar de forma vertical e não horizontal. Como Deus nos vê? Deus olha do céu e vê a inaptidão do ser humano. Isso está aí nos primeiros versículos do Salmo 14, diz o insensato no seu coração: não há Deus, corrompem-se e praticam abominação, já não há quem faça o bem. Do céu olha o Senhor para os filhos dos homens, para ver se há quem entenda, se há quem busque a Deus. Todos se extraviaram e juntamente se corromperam, não há quem faça o bem, não há um sequer. Portanto, o que o Senhor Deus apresenta a respeito do ser humano é que o mesmo se desviou, se extraviou, se afastou dele, portanto se tornou incapaz de proceder e de fazer o bem diante de Deus e de buscar de uma maneira correta ao Senhor. É por isso que nós vemos aí um mundo que tem sede de Deus. Um mundo que está a buscar Deus, um mundo que sente falta de Deus, mas um mundo que entra pelo caminho, muitas vezes, da idolatria. Um mundo que entra pelo caminho da satisfação dos desejos do coração, mas jamais sentem os seus desejos satisfeitos porque não estão buscando em Deus. O Senhor olha do céu e vê um mundo, vê o ser humano sem aptidão para buscá-lo da maneira correta. O salmista fala a respeito do insensato. O ser humano é insensato. A palavra para insensato aqui é Nabal, que significa tolo. Aquele que é desprovido da sabedoria. E nós não podemos confundir sabedoria com instrução acadêmica. Sabedoria é a capacidade de responder de uma maneira correta diante de Deus. É a capacidade de tomar as decisões de maneira correta. E decidir de maneira correta. Agir de maneira correta é agir de acordo com o que o Senhor apresenta em sua lei, em sua palavra. O injusto se afastou de Deus, se afastou da lei de Deus. Portanto, em sua insensatez, não tem a capacidade
de agir em sintonia com a vontade do Senhor, age de uma maneira louca, destituído de sabedoria, da sabedoria divina, porque o parâmetro para a sua vida deixou de ser a palavra de Deus, o parâmetro para suas ações, decisões e pensamento passou a ser os desejos do seu coração. Ele se extraviou dos caminhos do Senhor, a exemplo da ovelha que se extravia e se distancia do rebanho, andando por regiões difíceis, perigosas. Assim, o insensato, destituído de sabedoria, sem aptidão para buscar a Deus, para realizar o bem que agrada a Deus. O salmista não está dizendo que o insensato não pratica o bem social. Ele não está dizendo que o insensato não pratica aquilo que é louvado pelos homens. Ele está dizendo que o insensato, destituído de sabedoria e sem condições de fazer o bem, é aquele que não age de acordo com a lei de Deus, com a revelação de Deus, porque se afastou, se distanciou do Senhor e da sua lei. Isso deixa as pessoas sem aptidão para buscar, para agir e para viver em sabedoria. O apóstolo Paulo citou este texto bíblico para referir-se às pessoas que não estão no Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, para apresentar a condição que se acha o ser humano sem Cristo, sem o Evangelho. Ele cita este texto, mostrando que esta pessoa está desprovida da capacidade de fazer o bem que agrada a Deus, está separado de Deus, não busca verdadeiramente o Senhor, e que somente uma obra extraordinária do Espírito Santo e do poder de Deus neste coração pode operar vida onde existe morte, pode gerar sabedoria onde existe insensatez. Li recentemente um testemunho de uma jovem que frequenta a igreja de Tim Keller, onde ela fala a respeito da sua militância no ateísmo, mas que algumas coisas referentes à vida cristã lhe chamaram a atenção, entendendo que no cristianismo há um envolvimento social. Mas ela disse: o que mais tocou o meu coração e transformou a minha vida é o entendimento de que o Evangelho do Senhor Jesus trabalha o coração, trabalha os pensamentos, trabalha o interior do ser humano, e essa mudança interior proporciona as mudanças externas que o ser humano precisa. Deus olha o mundo e vê um mundo que não tem aptidão para servi-lo, para buscá-lo, um mundo que se extraviou, um mundo que se perdeu, mesmo que seja um mundo louvado pelos homens, pela sua capacidade tecnológica, pela sua capacidade científica, aos olhos de Deus permanece um mundo que não tem aptidão para servir o Senhor. É interessante observarmos que antes mesmo de nós nos preocuparmos com o comportamento das pessoas, com as atitudes das pessoas, é necessário nós nos preocuparmos com a posição que as pessoas ocupam. Se as pessoas estão com Deus, com a palavra de Deus ou não. Porque se o Senhor estiver no coração, e se a palavra estiver no coração, teremos sabedoria, e a sabedoria determinará as atitudes, determinará as ações. Mas se Deus não estiver no coração, e se a palavra de Deus não estiver no coração, a insensatez determinará as ações, e o mundo será dirigido pelos desejos humanos e não pelo Deus Todo-Poderoso. Ai de nós, se somos dirigidos pelo coração humano, pela mente humana. Nós precisamos da direção do Senhor, então não existe outro lugar para nós, a não ser na presença do Senhor.
Mas o salmista, depois de referir-se à maneira como Deus vê o mundo ímpio, o ser humano de forma geral, ele trabalhou de forma específica, nos mostrando como Deus vê o seu povo. Aqui, povo de Deus se refere àquele povo da aliança, aquele povo que foi chamado pelo Senhor, aquele povo que se relaciona com Deus em fé. Como Deus vê este povo? E o salmista nos mostra que Deus olha e vê este povo em 3 aspectos. Deus vê neste povo um povo justo, Deus vê neste povo um povo humilde, e Deus vê neste povo um povo seguro. Um povo justo pode ser percebido quando o salmista diz: o terror tomará conta do insensato, mas o Senhor estará com a linhagem do justo. O Senhor estará com a linhagem do justo. O terror, mais cedo ou mais tarde, toma conta do insensato. Aquele que diz que não há Deus, que quer viver sem Deus. Aquele que é inconsequente nas suas decisões. Mais cedo ou mais tarde, o terror vai invadir a sua alma. E nós estamos tendo uma pequena prova, uma pequena evidência de terror na vida do insensato nesses dias de pandemia. Porque os homens querem resolver de qualquer forma pelos seus caminhos e não consideram Deus. Não considerar Deus nesta vida é algo sério. E não considerar Deus na eternidade mais sério ainda. O justo, aqui apresentado pelo salmista, está seguro. Diferente do insensato que entra em terror. E sobre o justo, nós podemos considerar aqui 2 aspectos. Primeiro, é importante definir quem é justo. Seria aquele que está isento de crimes? Aquele que é declarado justo pela justiça dos homens? Não, não é isto que o salmista está se referindo. Quem é o justo? É aquele que pratica boas obras e assim se justifica diante de Deus. Quem é justo é aquele que ora muito e assim se justifica diante de Deus. Nada disso. O apóstolo Paulo traz o que nós podemos considerar uma definição importante e clara a respeito de quem é justo. Quando o apóstolo em Romanos 3, 27 e 28 diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Então todos são injustos, porque todos são pecadores. Sendo justificados ou tornando-se justos, sendo declarados justos, gratuitamente. Então não é pelas minhas virtudes, não é pelas minhas obras. Por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. Onde, pois, a jactância de dizer eu fiz por merecer? Foi de toda excluída. Por que lei? Das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. Na definição do apóstolo Paulo, é o Senhor Jesus Cristo que nos torna justos, em função dele ter se oferecido para pagar pelos nossos pecados. Mediante a fé, crendo em Cristo, somos declarados justos. E o salmista diz que o justo tem segurança, a segurança oferecida por Deus. Mas um outro aspecto aqui, é que o próprio salmista que afirma que o Senhor Deus está com o justo. Ah, que companhia especial! Isto significa segurança, significa proteção, contarmos com a presença abençoadora de Deus nas nossas vidas. Portanto, o Senhor Deus olha a terra. Se de um lado ele vê o insensato, ele vê o ser humano que não tem aptidão para fazer o bem diante de Deus, tal a condição de pecado que o mesmo se encontra. Por outro lado, o Senhor olha o seu povo e vê entre o seu povo o justo, aquele que crê, com o qual Deus está. Não porque este é melhor do que os outros,
mas por causa da graça, da misericórdia de Deus revelada em Jesus. Isso deve nos levar a uma atitude de segurança, de gratidão, de louvor a Deus, de ânimo renovado, de coragem para enfrentar as lutas e as adversidades que a vida nos oferece. Mas em seguida o salmista mostra também que Deus olha e vê o seu povo. Além de ver o justo, o Senhor vê também o humilde. O Senhor diz: meteis a ridículo o conselho dos humildes, mas o Senhor é o seu refúgio. O mundo zomba dos humildes, mas o Senhor Deus é o refúgio do humilde. A humildade foi vista especialmente nos tempos gregos, e isso acabou influenciando a maneira contemporânea de se pensar a humildade. A humildade foi vista como um sinal de fraqueza, considerando o humilde como aquele que é destituído de conhecimento, de condições financeiras, de capacidades diversas, de autoridade. Mas esta não é uma definição bíblica. O que é o humilde à luz da palavra de Deus, na definição bíblica? Creio que um olhar na pessoa de Jesus nos permitirá entender quem é humilde. O Senhor Jesus é apresentado como humilde de coração. Mas ao mesmo tempo nós vemos na pessoa de Jesus autoridade, sabedoria, conhecimento, poder. Então humildade não é sinal de fraqueza, mas podemos definir a humildade como a resiliência no sofrimento, enfrentar o sofrimento com fé. Podemos ver a humildade como a capacidade de renúncia, de abrir mão em prol de algo que é superior, que é nobre, que é divino. E o Senhor Jesus abriu mão da glória para viver entre os homens pecadores e para ir a uma cruz. Humildade é também saber depender de Deus, saber qual é o nosso lugar diante de Deus. Há muitas pessoas que não sabem qual é o lugar diante de Deus. Querem se assentar no trono, quando deveriam estar lavando os pés, servindo. O Senhor olha do seu santo trono, vê o justo, vê o humilde, e o Senhor vê também o seu povo como um povo seguro. Tomara de Sião viesse já a salvação de Israel. Quando o Senhor restaurar a sorte do seu povo, então exultará Jacó e Israel se alegrará. O salmista está mostrando a expectativa da restauração de Israel e da salvação do povo de Deus. Mas ele não fala desta expectativa como uma possibilidade. Ele fala em termos de uma realidade, de um fato, onde se deve apenas esperar o tempo, o kairós de Deus, e o tempo de Deus chegará. Este povo desfruta de segurança na convicção de que as promessas do Senhor não voltam atrás, não falham, e que isso pode estar bem definido em nossos corações, mesmo que hoje tenhamos que chorar, mesmo que hoje tenhamos que passar por sofrimentos, mas diante de Deus temos segurança, e é assim que Deus olha o seu povo aqui na terra. Como Deus vê o povo dele. Ele vê como um povo justo, como um povo humilde e como um povo seguro. Não tem como ser cristão sem ser justo, humilde e seguro. Todo cristão precisa ser justo, porque declarado justo mediante Jesus. Humilde, porque depende de Deus. E seguro, porque crê nas promessas do Senhor. O ser humano, de forma geral, preocupa com o parecer do outro, como o outro o vê.
Mas a nossa preocupação precisa ser diferente. Como Deus nos vê? Essa deve ser a nossa pergunta e a nossa inquietação. Como Deus vê a minha vida? As Escrituras nos mostram que Deus vê o mundo de forma geral e vê insensatez, vê um mundo que não pratica o bem, um mundo que não está apto a buscá-lo, um mundo que só pode ser mudado pelo poder do Evangelho. Mas o Senhor olha também do céu e vê o seu povo introduzido e peregrinando neste mundo. E o que Deus vê no seu povo? Deus vê um povo justo, Deus vê um povo humilde, e Deus vê um povo seguro. Que Deus nos permita olhar para o mundo com os olhos dele. É claro, nós não vamos olhar para o mundo com desprezo, porque o Evangelho é a revelação da graça de Deus ao mundo, mas nós vamos olhar para o mundo como um mundo que precisa do Evangelho de Jesus Cristo. Que Deus nos dê a graça de olharmos para o povo dele que milita neste mundo, da maneira como ele olha, um povo justo, humilde e seguro, por causa da graça, da bênção dele sobre as nossas vidas. Que esta palavra nos ajude a pensar de forma correta, nos ajude a respondermos com sabedoria, agirmos com sabedoria, vivermos o nosso dia a dia com sabedoria. Pastor, mas como eu posso aplicar este salmo à realidade que nós estamos vivendo, a realidade de quarentena, de Covid-19? Nós podemos aplicar este salmo dizendo: Deus não apenas vê, Deus dirige todas as coisas. Na qualidade de pessoa que crê no Senhor, que espera no Senhor, o Senhor me fez justo, dependente dele e seguro. Portanto, eu descanso no Senhor, confio no Senhor e vou testemunhar do Evangelho do Senhor Jesus, que é o remédio para este mundo que dele precisa. Que Deus abençoe e use cada um de nós. Amém. Pai, nós muito te agradecemos, Senhor, e pedimos que o Senhor nos ajude a vivermos como o Senhor quer, a nos preocuparmos com a maneira que o Senhor nos vê e não a maneira que o mundo nos vê, e não nas ideias emitidas pelo mundo, mas no que o Senhor diz a respeito de nós. E ajuda-nos, Pai, a vivermos como povo justo, dependente do Senhor e seguro na Tua presença. Oramos em nome de Jesus. Amém. Que a graça do Senhor Jesus, o amor do Pai, a comunhão e as consolações do Espírito Santo estejam convosco, vos abençoe hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus abençoe e guarde a sua vida. Existe um rio, Senhor, que flui do teu grande amor.
tua voz.